Abre sua Bíblia lá no livro de Jó, por gentileza. O pastor esses dias pregou por aqui, no retiro de jovens da Jubames, eu preguei sobre esse livro. E nessa manhã eu gostaria de trazer uma reflexão nesse livro também. Mas focando um pouquinho no sofrimento ou na impaciência de Jó após o seu sofrimento. Deixa sua Bíblia aberta, tá? A gente vai tentar expor o verso 3, capítulo 3, perdão, tá? Capítulo 3 de Jó. Deixa sua Bíblia aberta, nós faremos a leitura mais à frente. Mas mantenha aí, deixa aberto, tá bom? Deus, nós pedimos a Deus a Tua misericórdia e o Teu cuidado. Pai, por favor, fale conosco, Deus. Se o Senhor não achar por bem, Deus, fazer a Tua obra grandiosa e poderosa, se o Senhor não, ó Deus, agir com o milagre do Teu Espírito de abrir corações, ó Deus, duros, de abrir, ó Deus, ouvidos, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus amado, estão fechados e trancados para a Tua verdade, ó Deus, a Tua palavra, ela não fará efeito. Então, a despeito, Pai, de mim, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, transmita, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia ao Teu povo nessa manhã. Por Jesus oramos confiados. Amém. Você já assistiu ao filme No Olho do Tornado? Quem já assistiu esse filme? Ele acho que é de 2004. Tem um outro, né? Olho no Furacão, mais recente. Um Olho no Tornado. Esse filme ele retrata um dos momentos mais severos desses tipos de tornado que passaram pelos Estados Unidos. O filme retrata o que aconteceu em uma daquelas cidades, se eu não me engano é Silverstone, se eu não me engano. A trama se resume no seguinte: é uma típica cidadezinha americana, aquele tipo céuzinho na terra, né? Aquela coisa linda, bonitinha, tudo arrumadinho, aquela graminha verde bonita. E de repente o povo daquela cidade fica sabendo que aquela cidade será rota de tornado. Então começa a correria, muita gente vai embora, muita gente corre. Mas tem um grupo de alunos formandos desinformados. Tem uns caçadores de tornados que vão para lá para ver o negócio pegar. E também tem um filho de um professor da turma que acaba se aventurando com uma menina onde não devia. A trama se dá por esses personagens. Na escola o professor faz de tudo para salvar a turma, mas ele também fica muito preocupado com seu filho, que sabe lá Deus onde ele está. Em um determinado ponto eles se encontram, eles estão juntos, eles percebem que eles não conseguirão escapar desse tornado. Eles estão no ônibus tentando correr, então eles encontram, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que era um viaduto, uma espécie de um tubo, e eles entram ali debaixo e eles esperam o tornado passar. Aquela tempestade chega arrebentando com tudo, mas passado alguns segundos as coisas se acalmam e tudo fica calmo, tudo fica em paz, e eles ficam contentes, começam a sair daquele lugar que eles estão escondidos, e quando eles saem para fora, quando eles acham que o tornado tinha passando, eles vão lá para fora, e eles olham para cima, e eles veem então que eles estão de fato no olho do tornado. O tornado passou, e agora eles estão no meio daquilo que é muito grande, um negócio espantoso. E aquela loucura, né? É vaca voando, carreta voando, carro, celeiro, cachorro, aquela coisa louca que a gente costuma ver em filme americano. Eles viram aquela calmaria e de repente eles viram que não tinha calmaria nenhuma. E que aquilo não ia durar muito tempo, porque o restante do tornado, o final dele ia passar por eles. Passou um lado, eles estavam no olho e depois ia passar o outro lado. E a correria se repete, eles entram no tubo, o tornado vai terminar sua passagem, o seu fim parece mais intenso que o começo, e só depois que aquilo tudo acaba, aquela tempestade horrorosa vai embora,
Eles percebem de fato o tamanho do estrago que ficou. Quando a gente olha para o sofrimento de Jó, a gente fica chocado. Capítulo 1 e 2, nós vemos um pouquinho daquilo que se passou sobre a vida desse homem de Deus. Deus afirmava que Jó era um homem íntegro, reto, um homem que temia a Deus, um homem que se desviava do mal. E de repente, em um dado momento, em uma reunião celeste, Deus, Satanás diante de Deus, começa a questionar a fidelidade desse homem que Deus tinha por reto, íntegro, por um homem temente, por um homem que era um exemplo cabal de servo dele na terra. Satanás, nesse primeiro ciclo de sofrimento de Jó, coloca em xeque. Satanás diz que Jó só servia a Deus por conta das coisas que ele tinha em vida, por conta das bênçãos de Deus na sua vida. Deus então permite que Satanás coloque a mão nas coisas que Jó possuía. Satanás então rouba os bens de Jó, os seus animais, seus servos, suas servas, as suas posses, todos os seus bens é roubado, é furtado de si. Como se não bastasse, Satanás também toca na vida dos filhos de Jó. Eles estavam todos juntos, reunidos, estavam festando entre eles, quando de repente uma tempestade muito forte vem sobre aquela casa e aquilo tudo se rui e os filhos de Jó morrem. Jó perde seus bens, Jó perde suas posses, Jó perde também os seus filhos. Que há de mais precioso na vida de um pai, de uma família, a não ser os seus filhos. Mas não contente com tudo isso, começa-se um segundo ciclo de sofrimento na vida de Jó, porque até então, mesmo com todas essas percas, Jó ainda temia o Senhor. Mesmo com todas essas percas, Jó ainda estava com o coração voltado a Deus. E de novo aquela reunião, de novo, agora Deus diz: você está vendo o meu servo Jó? Mesmo sem essas coisas, ele continua me temendo. E Satanás, como adversário que é, como ser audaz que é, ele então diz para Deus: toca na vida dele e vamos ver se ele não vai fazer o diabo. Vamos ver se ele não vai negar. Vamos ver se ele não vai desonrar o teu nome. Deus então permite que Satanás toque na vida de Jó, e Satanás vem e coloca uma praga na vida de Jó. Satanás coloca uma doença, tumores sobre todo o seu corpo. Diz que tem aquela bênção, né? Esse pastor mais pentecostal gosta de orar, né? Do alto da cabeça até a ponta dos pés. Satanás faz justamente o oposto, aquela maldição completa, do alto da cabeça à ponta dos pés. Ele põe feridas, tumores malignos sobre a vida de Jó. Aquela situação é tão degradante, tão terrível, que até a mulher de Jó entra em desespero. Ela diz: você é louco? Amaldiçoa teu Deus e morre de uma vez, porque esse seu sofrimento é muito grande, homem. E Jó então se volta à sua mulher: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E o relato diz que em todas essas coisas Jó não pecou com seus lábios. O que mais constrange, meus irmãos, é que no capítulo 2, quando esses vendavais, esses tornados de sofrimento passam pela vida de Jó, apesar de abatido, Jó não parece desesperado. Ele demonstrava uma calma confiante, uma fé firme na soberania, no cuidado do Senhor. Só que quando a gente chega no capítulo 3, nós percebemos que quando estamos no olho do tornado, nós ainda não temos a real dimensão do estrago que o mesmo trará sobre a nossa vida. Depois de perder tudo, agora doente, Jó então recebe a visita de 3 amigos que souberam dessa situação. Esses homens chegam para prestar solidariedade. A situação era tão chocante que esses amigos de Jó ficam mudos durante 7 dias. Eles ficam uma semana inteira só olhando para a situação, só olhando para o quadro. O momento em que a gente não sabe o que dizer para alguém que está sofrendo. 7 dias depois, Jó parece que percebe o estrago que chegou na sua vida.
E aí sim, ele vê que não está mais no olho do furacão, a tempestade se foi. Aquela pancadinha que a gente dava no orelhão, né? E a ficha caía. A ficha caiu na vida de Jó, e agora é hora de contabilizar os estragos, é hora de ver aquilo que aconteceu. Eu não sei se tem gente aqui entre nós que é paciente, pessoas que são pacientes. Tem gente paciente aqui? Cadê os modestos? Algumas pessoas dizem que eu sou paciente, eu não acho que eu sou tanto, mas talvez um pouquinho. Eu me lembro que em um retiro, você lembra dessa, Guto? Um retiro de juniores, no fim do retiro, eu ganhei uma faixa assim, Rei do Sossego. Como é possível, meus irmãos, alguém extremamente paciente, de repente, se tornar tão impaciente? O temperamento de Jó nos primeiros capítulos é tão marcante que virou até dito popular. Quando a gente vê alguém bem paciente, o que a gente costuma dizer? Esse aí tem a paciência de... Esse camarada é paciente como Jó. Por que um camarada tão paciente, algum tempo depois, se abate tanto? Fica tão incomodado, fica tão impaciente. Meus irmãos, olhar para as implicações do sofrimento de Jó nos mostra que quando o sofrimento chega, não tem esse papo de gente forte, não tem esse papo de gente peituda, de que eu sou resistente, de que eu sou paciente, de que eu aguento, de que eu tenho inteligência emocional para lidar com essas coisas. Isso é balela. Não existe nada tão democrático quanto o sofrimento. Não tem nada mais abrangente que o sofrimento. Ele não faz acepção de pessoas. Pobre, rico, branco, negro, amarelo, crente, ateu, muçulmano. Todo ser vivente, alguns mais, outros menos, mas todos de algum modo sofrem. O fato é que quando o sofrimento chega, e ele chega, creia você ou não, ele não respeita nem mesmo os mais valentes. Meus irmãos, o sofrimento não deixa ilesos no seu caminho. Talvez você seja a prova cabal disso. E aqui no capítulo 3, nós temos as reações de Jó diante do seu sofrimento, diante do sofrimento em sua vida. Vamos analisar aqui do verso 1 até o verso 8. E aqui a gente vê Jó, aquele servo fiel a Deus, se rebelando pelo dia que nasceu. E ele diz do verso 1 a 8 o seguinte: depois disso Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereço o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça luz sobre ele. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem dessas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. O que faz um homem tão confiante no Senhor escrever barbaridades como estas? O que faz alguém que tem uma fé tão profunda no Senhor esmurecer? Jó, que com poucas palavras nos passava uma fé exitosa, agora com muitas parece nos confundir. Verso 1 e 2, nós temos apenas 2 versos, um no capítulo 1, um no capítulo 2, apenas 2 versos com a fala de Jó. E aqui a gente chega no capítulo 3, o capítulo inteiro é resmungação de Jó, o capítulo inteiro são palavras de Jó.
O abatimento que o sofrimento o que o sofrimento gera, meus irmãos, alcançou o coração de Jó, e agora ele está desconsolado. Um tanto dramático se a gente não soubesse o que tinha acontecido com ele. Jó chegou num ponto onde ele desejava nunca ter nascido. Só que o problema é que ele nasceu, e esse fato agora o incomoda bastante. Ele então abomina o dia em que ele chegou ao mundo. Eu queria não ter nascido, mas já que eu nasci, maldito seja o dia em que eu nasci. O seu desejo agora é que esse dia não seja mais festivo. No lugar de festa, no lugar de bolo, no lugar de docinhos, que é coisa que a gente gosta tanto, cachorro quente, né, salgadinho, no lugar de gritos de parabéns, Jó agora deseja que todo mundo se vista de preto, faça jejum, chore e lamente amargamente, porque a sua vida está sobre a terra. A verdade, se ele pudesse, ele arrancaria esse dia do calendário. Mas isso não basta. Jó, além de ter se rebelado contra o dia do seu nascimento, ele agora parece que preferia ter nascido morto. Verso 9 ao 12, ele diz o seguinte: escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu os meus olhos do sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não esperei ao sair do ventre da minha mãe? Por que teve um colo que me acolhesse? Por que teve seios para que eu mamasse? Como se não bastasse a revolta com o dia de seu nascimento, Jó agora diz que era melhor que ele fosse um natimorto. O pensamento dele é: por que eu não nasci morto? As coisas seriam tão mais fáceis. Mas enfim, já que eu nasci, por que cargas d'água então? Eu não morri alguns momentos depois de ter nascido? Por que a minha mãe cuidou de mim? Por que ela não me abandonou ao léu? Por que ela teve que me cuidar? Por que ela me deu carinho? Por que ela me pôs nos colos? Por que ela me deu um peito? Por que ela deixou eu mamar? Conclusão de Jó, meus irmãos, é que teria sido melhor que a sua mãe tivesse sofrido um aborto natural. Olha o pensamento dele: por que o meu corpo não foi tirado do ventre da minha mãe e foi direto para o ventre da terra? Por que não arrancaram do corpo dela e fizeram uma cova e me jogaram lá mesmo? Para alguém que pensa assim, Jó começa agora, a partir do verso 13 ao 19, a olhar para a morte como um alívio. E lá no verso 13 ele diz: por que agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como o aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz, ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados, ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz, ali tanto pequeno como grande, e o servo fica livre do seu senhor. Não dá para esperar muito de alguém que lamenta o dia do seu aniversário, que lamenta o dia em que se nasceu. Não dá para esperar muito de alguém que desejava ter nascido morto, ou então morrido nos primeiros momentos da vida. É óbvio, depois de pensamentos assim, não é de se admirar que Jó comece a olhar para a morte e comece a flertar com ela, e comece a achar ela bonitinha, e comece a achar ela interessante. Seu pensamento é que se ele tivesse morrido, isso que agora ele enfrenta nunca teria acontecido. A conclusão dele é que na morte ele repousaria
ele não precisaria mais coçar suas feridas com cacos de cerâmica. Ele não enfrentaria mais a saudade dos seus filhos que se foram. Ele não precisaria mais encarar o escárnio da sociedade, de um homem que era muito rico, o mais rico de toda a sua região, e que agora não tem nada. Porque na morte os maus não fazem mais maldade, os presos ganham liberdade. Porque na morte os cansados descansam. Jó então pergunta: por que viver se tem que sofrer? E aí a gente chega no verso 20: porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado que esperam a morte, e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz a um homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Jó chega num ponto onde ele se pergunta: por que o miserável tem que conviver com sua miséria? Por que os que estão à beira da morte sofrendo não morrem de uma vez? Por que tem que ficar nessa celeuma? Por que tem que ficar esperando a morte e ela nunca vem? Sabe aquela história que a gente carrega com a gente, de que enquanto a vida é esperança? Isso não é uma realidade para Jó. Ele não pensa dessa forma. No auge da dor, ele conclui que a morte é um tesouro valioso, e a gente não está falando ainda da esperança em Cristo, a gente não está falando de uma esperança vindoura, de vida pós-morte. O que Jó está refletindo é sobre cova, é sobre túmulo. Jó questiona o fôlego da vida, ele indaga por que cargas Deus dá vida a um homem que não mais reconhece o seu caminho. Jó não entende mais nada. Ele não sabe o que Deus quer dele. Ele não sabe o que está se passando. Detalhe, capítulo 1 e 2, não é do conhecimento de Jó. Deus não sabe que a sua fé está sendo provada. Jó não sabe que a sua fé está sendo provada. Nós que somos leitores, a gente sabe o pano de fundo disso, mas ele não sabe, seus amigos não sabem, sua família não sabe, sua mulher não sabe. Abre aí, volta no capítulo 1, vamos ler só o verso 9 e 10, diz assim: quando Deus diz que Jó era um homem temente, era um homem irrepreensível na terra, e Satanás duvida disso, Satanás diz então para Deus: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Nós temos aqui o quadro de um homem cercado pelas bênçãos, pelo cuidado e pela proteção de Deus. E agora a gente chega no do verso 20 ao 23. Nós vemos, por ironia, agora aquele a quem Satanás diz que estava cercado pela bênção e pelo cuidado do Senhor. Agora esse homem se sente cercado, mas só que agora é por trevas e sem o favor de Deus. Jó, o íntegro homem de Deus, chega ao fundo do poço. Verso 24 a 26. Por que em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Meus irmãos, Deus afirmou, lá no capítulo 1, do verso 1 ao 5, de forma categórica: não fui eu, não fui você. Deus disse que Jó era íntegro e reto. Deus disse que Jó era temente a Ele. Deus disse que Jó se desviava do mal. Agora, esse homem de caráter ilibado parece chegar ao fundo do poço, sem descanso, sem paz, sem repouso para o coração. Tudo que ele carrega é sofrimento em seu corpo e inquietação em sua alma.
Mas a gente pode aprender algumas coisas preciosas com o sofrimento de Jó. Porque com o sofrimento de Jó nós aprendemos que, por mais firme e sólida que seja a nossa fé, existem momentos que o mundo parece desabar diante de nós. Há momentos em que nós sofremos e a gente não entende nada. Com o sofrimento de Jó a gente também aprende que, por mais íntegros e retos que sejamos, diante do sofrimento, nós ficamos abatidos. Mesmo crendo no Criador da vida, mesmo sabendo que a vida é um dom de Deus, muitos questionam a própria vida e às vezes desejam até perdê-la. Com o sofrimento de Jó nós aprendemos que até mesmo os servos mais fiéis podem sim chegar ao fundo do poço. Mas apesar de termos de encarar essas realidades que são terríveis, que são difíceis, ainda assim existe algo de sublime nisso tudo. O sofrimento nos faz entender que a gente não se basta, não somos soberanos. O sofrimento nos faz perceber que nós não temos o controle da vida. A gente não pega o controle e clica no ar e põe para o ladinho e a gente vai contornando as situações. Nós não temos esse poder, porque se fosse assim, cá para nós, quem é que ia sofrer? Se a gente pudesse controlar as questões, ninguém é louco, ninguém gosta disso. Mas a verdade, meus irmãos, é que se existe alguma vantagem em chegar ao fundo do poço, é que de lá não dá para a gente olhar para outro lugar, a não ser para cima. O sofrimento de Jó, a angústia de Jó, nos revela que a angústia de um coração que apanha do sofrimento, na verdade é um grito que se corrói, que consome de forma ardente, é um grito de socorro, ansiando por aquilo que ele ainda não contempla. Mais tarde Jó entendeu, por aquilo que o seu pobre coração ansiava. Abre lá no capítulo 19 de Jó, verso 25, 26 e 27. 19, 25 ao 27. Quando Jó entende, pelo grito de socorro do seu coração, quando ele entende, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Você tem sofrido? Você tem passado por dores pesadas, difíceis? Talvez sua dor seja muito grande, talvez você tenha andado tão abatido que a vida parece não ter mais sentido, as coisas parece que estão no cinza. Parece que as coisas não têm mais graça, as coisas parecem sem cor, sem propósito. De repente você está aqui com irmãos legais, com gente bonita, num culto gostoso, com música boa, mas daqui a pouco o que te espera em casa não é legal. A verdade é que o sofrimento existe, ele vem para os justos e para os injustos, e ele geralmente dura mais do que a gente desejaria. No entanto, por mais que o sofrimento venha durar 1, 2 ou 3 noites, meses ou anos, o que realmente importa é aquilo que Jó pôde contemplar. O que importa é que, a despeito daquilo que tem te abatido, creia nisso, em nome de Jesus. A despeito daquilo que você tem sofrido, aquilo que tem abalado o teu coração, ao terceiro dia, na manhã do terceiro dia, Cristo ressuscitou. E é por isso que nessa manhã eu te convido a se chegar com mais vontade aos pés do Salvador. Ao descobrir que o seu Redentor vivia, Jó encontrou repouso.
Aquele homem que escreveu barbaridades, agora, ao contemplar o seu Redentor, encontrou repouso, encontrou paz, não tem mais inquietação. Jó descansa e ele não precisou morrer. Meus irmãos, nos foi dada a graça de conhecer a Cristo, de conhecer a sua vida, a sua obra, a sua missão terrena. E a conclusão que nós precisamos ter é a mesma dos discípulos de Cristo. Quando o Senhor se vira para eles e uma multidão já tinha se apartado, e Jesus se vira para eles e diz: vocês não querem ir também não? Vocês não querem dar linha também não? É difícil, aqui a pegada é mais embaixo. E os discípulos então se voltam para Cristo e dizem: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos, meus irmãos, no momento da angústia? Para onde nós iremos, meus irmãos, em meio ao nosso sofrer? Para onde nós iremos no meio do abatimento? Não é junto de quem te faz sorrir, não é junto às seduções do mundo, não é nem mesmo o auxílio médico e psíquico. Boas amizades e recursos médicos são ótimas ferramentas, não se furte disso, nos ajudam em meio às dificuldades, mas isso não é bastante para um coração que grita por socorro, isso não é bastante para um coração que grita por auxílio, isso não é bastante para um coração que quer encontrar paz, que somente Jesus pode dar. Para onde iremos nós, meus irmãos? Se não para junto de Cristo. Acredite, o meu e o seu coração, ele precisa de Jesus. Jó contemplou aquele que haveria de vir, e nesta manhã, minha oração, o meu desejo, o meu anseio, é que nós também possamos contemplar aquele que já veio, aquele a quem a morte não pôde deter, aquele que ressurgiu e vive soberanamente, aquele que está diante de nós nesse instante, contemplando até mesmo as nossas dores, o nosso sofrer, aquilo que a gente tem passado. Não se furte, não fuja, não corra. Nosso Redentor vive, nós precisamos dele. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo, por favor, Pai, não passe de nós o teu querer. Deus, com a vida de Jó, a gente consegue contemplar muita coisa que acontece conosco, Deus. Ó Deus, a gente não consegue fugir de questões indesejadas, elas simplesmente vêm e a gente não tem como correr, a gente não tem para onde correr, a gente passa, a gente precisa enfrentá-las, e às vezes essas coisas nos abatem de tal modo, Senhor, que a gente não entende nada, mas por favor, Pai, por favor, não permita, Pai, que nós, ó Deus, fiquemos no fundo do poço. Pai, que de algum modo a Tua luz brilhe com mais intensidade e que a gente queira, ó Deus, olhar para ela e que a gente, ó Pai, de modo gracioso, Pai, receba o Teu cuidado. Pai, console corações doentes aqui nesta manhã, console corações aflitos aqui nesta manhã, console famílias, ó Pai amado, ó Deus, enlutadas, famílias, ó Pai, doentes, corações feridos, ó Deus, porque o sofrimento não deixa, ó Deus, ilesos no seu caminho. Ó Deus, de que modo muito precioso, Deus, que nessa manhã nós possamos contemplar a Cristo e reconhecer, Pai, que acima de qualquer outra coisa, Deus, sim, acima de qualquer outra coisa, Pai, nós precisamos do nosso Salvador. Ele nos salvou da morte, do inferno, mas é Ele também quem nos salva dos nossos dilemas. É Jesus também que nos salva das nossas questões, Pai. Por favor, que nesta manhã nós possamos contemplar, ó Deus, ao Redentor. Nós possamos contemplar aquele que vive, aquele que a morte não deteve. Nós possamos contemplar de modo mais especial Cristo Jesus sobre a nossa vida.
porque é isso que nós precisamos. Em nome de Jesus oramos. Amém.